Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Engenheiro Ajuda. Eu sou o Marcelo Akira e, como você sabe, aqui a gente compartilha dicas de construção residencial. Então, se você está num processo de financiamento, se você conhece alguém que está planejando a construção da sua casa, do seu sobrado, está ideando alguma reforma, indica esse canal. Compartilha com o maior número de pessoas, com o maior número de amigos seus e aproveita e se inscreve aqui também. Tenho certeza que essa troca de vocês me ajudando e eu compartilhando tudo aquilo que eu sei vai dar coisa boa. Hoje eu quero responder a pergunta de 3 pessoas que me mandaram as suas perguntas aqui no canal. São perguntas diferentes, mas que tem tudo a ver entre si. Foi o Joadson, a Ana Clara e o Ekan. Eles perguntaram coisas semelhantes que era o tipo: todas as parcelas do financiamento elas são iguais? Por exemplo, se eu tenho um financiamento de 100 mil reais em 5 etapas, eu vou receber da Caixa Econômica 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil? Essa foi uma pergunta. A outra pergunta é: a primeira etapa é eu que tenho que bancar? Certo? Eu que preciso custear os custos da primeira etapa? Em quanto tempo que eu levo para receber os valores da primeira etapa? E a outra pergunta foi quanto que, se no caso, quanto que eu teria que desembolsar para bancar, ou quanto custa esta primeira etapa da construção, tá? Então eu vou responder meio embolado as perguntas aqui, mas você vai me entender, tá? Então, para começar, o financiamento, tratando-se de Caixa Econômica, existe um sistema chamado alienação fiduciária, que é a forma como o financiamento acontece, é a forma como a Caixa Econômica ela te empresta esse dinheiro, certo? Então, em nenhum momento eles estão pedindo uma garantia para você. Em nenhum momento eles estão pedindo um carro, um terreno, alguma joia como garantia. A alienação fiduciária quer dizer que a própria construção é a garantia que o banco tem ao te emprestar esse dinheiro, certo? Então, por isso que primeiro você constrói uma parte da casa, uma primeira etapa, tá? Aí vem um fiscal da Caixa Econômica, para daí ele avalia quanto você construiu e paga o proporcional daquilo, tá? Isso na verdade vai estar escrito em documentos, cronograma físico-financeiro, isso é coisas que a gente já conversou, tá? Por isso que a primeira etapa é você que precisa custear ela, certo? Quanto que custa essa primeira etapa? Isso vai depender do seu projeto, vai depender da forma como você está conduzindo a compra dos seus materiais, a negociação com a sua equipe de construtores. Mas basicamente funciona assim: algo em torno entre 10% e 20% do custo total da tua construção. Então, supondo que a sua construção seja de 100 mil reais, você precisa ter em mãos ali entre 10 e 20 mil reais. Por que dá essa diferença muito grande, essa oscilação muito grande? Porque depende de como você vai estar comprando os seus materiais. Por exemplo, eu vou comprar a quantidade de ferros necessária para toda a minha construção, tá? Só que eu vou usar um pouco de ferro na primeira etapa, um pouco de ferro na segunda etapa, um pouco de ferro na terceira etapa. Mas por uma questão de negociação e de custos, tá? Eu vou lá e compro toda a quantidade de ferro em uma única vez. Porém, a Caixa Econômica ela só vai te pagar o proporcional do ferro da primeira etapa, depois na segunda o proporcional de ferro na segunda etapa e o proporcional de ferro na terceira. Se entende que você desembolsou um valor muito grande na primeira etapa, só que você vai receber ele fracionado? Isso acontece com outros materiais também. Por exemplo, se você vai lá numa loja de material de construção e compra 150 sacos de cimento. Você foi lá por uma questão de negociação, você comprou à vista esse cimento. Só que você vai usar o cimento ao longo da sua obra inteira, tá? A Caixa Econômica ela vai te pagar o proporcional de cimento da primeira etapa, o proporcional da segunda, o proporcional da terceira. Isso pode acontecer com vários outros materiais, tá? Então, por isso que dá essa grande diferença, tá? Existe a possibilidade de você ir comprando eu vou comprar lá 25 sacos de cimento, por exemplo, que seria da primeira etapa, mais 30 sacos de cimento para a segunda etapa. Acontece que você comprando de forma fracionada, você eleva o custo, tá? Então, se você tiver essa possibilidade de comprar o maior número de materiais em quantidade, tá? Para a tua obra como inteira, para a tua obra como um todo, você reduz o custo da tua construção, o custo final dela, tá? Então, por esse motivo,
é interessante que você tenha um certo volume de dinheiro, isso entre 10% e 20%, que é essa primeira etapa. Depois da segunda, terceira e quarta etapa, a Caixa Econômica já vai entrando o dinheiro do financiamento, do empréstimo, isso já vai movimentando melhor. Tá? E todas as etapas são iguais? Todas as etapas têm o mesmo custo? Não. Tá? A obra ela começa com um custo, daí ela tem um pico de maior movimentação de mão de obra, de materiais, depois ela vai descendo, que seria a desmobilização da obra. Tá? Então a gente tem, como que eu explico isso? Um desembolso grande no começo, tá? Aí esse desembolso ele vai mantendo constante, ele aumenta um pouco o desembolso, que dentro no meio da obra, ali na metade, onde eu estou com várias pessoas trabalhando, com vários tipos de material, depois eu vou diminuindo o fluxo financeiro, porque daí, assim, as equipes vão diminuindo, apesar que os materiais de acabamento vão aumentando, tá? Então as etapas não são iguais, tá? Não existe a possibilidade de serem iguais, certo? Então nesse vídeo eu respondi essas 3 perguntas. Espero que... Eu já tinha respondido para vocês lá nos comentários, mas de uma forma aqui por vídeo fica melhor explicado. Nem sempre a gente consegue ali com algumas linhas respondendo no comentário, consegue ser tão claro. E você já sabe, né? Se esse vídeo está sendo relevante para você, compartilha com o maior número de seus amigos e, como eu já pedi lá no começo, me ajuda a divulgar essa mensagem para o maior número de pessoas. E não deixe de se inscrever nesse canal. E se você gostou, curte esse vídeo, só que se você também não gostou, eu peço que você descurta ele, porque isso é um termômetro para eu saber para que lado que eu estou indo, para eu saber se é esse tipo de conteúdo que eu tenho que continuar trazendo ou se eu preciso melhorar o meu conteúdo, certo? Então, um forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.